E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de revisão, né? Lembrando que vocês estudaram isso daí lá no ano passado e aqui a gente só está dando uma relembrada. Vamos falar sobre o golpe e regime militar no Brasil, né? Também chamado de golpe civil-militar. O Brasil, na década de 60, na última aula, a gente viu aí o governo de Jânio Quadros, de João Goulart. O governo de João Goulart foi um governo bem conturbado, né? Existia aí no contexto da Guerra Fria o imaginário, um desconhecimento sobre o que era o socialismo, o comunismo, se via tudo como uma grande ameaça, mas, graças a Deus, né, hoje a gente tem aí um conhecimento mais amplo, né? Fácil. Qualquer dúvida você pode chegar lá, pesquisar, procurar, se informar, obviamente, seguindo páginas confiáveis, né? Não acreditando em tudo que você recebe no celular, não acreditando em tudo que você lê na internet. Né? Alguma notícia você vai lá e compara em diversos sites para chegar a uma conclusão. Mas voltando aqui a falar de Guerra Fria, hoje a gente não vive nesse contexto, né? Então não tem por que alimentar esse fruto, né, de grande propaganda que o Brasil foi bombardeado por conta aí da disputa ideológica que reflete até hoje. Tá? O golpe militar ele está nesse contexto. Né? Os militares eles marcham contra o presidente eleito aí, João Goulart, assumem o poder com afirmando que eles estariam aí afastando a eminência de um golpe socialista de João Goulart. Hoje a gente sabe que João Goulart não tinha nada de socialista. Pelo contrário, né? Ele era bem dotado ali do capital, mas ele tomava medidas, digamos, de cunhos populares que começou a desagradar boa parte da classe média. Tá? Então, o golpe militar, ele, como o nome diz, ele é um golpe e ele tem, sim, participação de sociedade civil. A gente vai ter, por exemplo, a Igreja Católica apoiando o golpe militar. A gente vai ter jornais, né, apoiando o golpe militar. A gente vai ter a classe média apoiando o golpe militar. Mesmo que com o decorrer do golpe, né, com o decorrer do regime militar, essa galera mude de opinião. Mas ali na sua origem, no seu começo, eles estavam sim apoiando o regime militar. Tá? Então, o regime militar brasileiro, que vai de 64 a 1985, é marcado por um monte de coisa. Ele é marcado por exceções, né? Por desaparecimento, por morte, por perseguições. Né? A Constituição ela passa por uma série de modificações, vista aí, por exemplo, os AIs, os atos institucionais. Só que mesmo dentro das Forças Armadas, a gente ainda não vai ter um movimento homogêneo. Né? As Forças Armadas brasileiras elas vão ser divididas, por exemplo, durante o regime militar, entre aqueles que seguiam uma linha mais acadêmica, também chamada de Sorbones ou castelistas, e aquela linha mais truculenta, a galera mais rústica, né? A linha dura. Então a gente vai ter mais ou menos durante vai tentar rolar aqui no regime militar uma alternância entre a galera da Sorbonne, referência, né, à Universidade Francesa, e a linha dura, a galera mais truculenta. Ao todo vão ser os seguintes generais militares. Né? A gente tem aí Humberto Alencar Castelo Branco, que vai governar de 64 a 67, ele foi o primeiro. Depois a gente tem o Arthur de Costa e Silva, também a galera só chama de Costa e Silva, que vai de 67 a 69. A gente tem o Médici, né? Emílio Garrastazu Azul Médici, que vai de 69 a 74. A gente tem o Geisel, Ernesto Geisel, de 74 a 79. E João Figueiredo, que foi o último, de 79 a 85. Beleza? Esse período da história foi marcado por repressão, né? Os partidos foram extintos, só poderiam existir dois partidos, o Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era a oposição em que o governo deixava existir. Né? A gente vai ter aí
o surgimento, no ano de 68, de guerrilhas urbanas. A gente vai ter, no mesmo ano de 68, o aumento da repressão, da perseguição, pessoas sendo presas, desaparecidas, pessoas sendo obrigadas a deixar o país e viver em outras regiões. Tem diversos filmes bacanas sobre o período do regime militar. O regime militar, a gente vai ter aí a prática cotidiana da tortura, lembrando, né, que a tortura é algo que é um crime contra a humanidade e ela vai ser presente em todos os regimes militares da América Latina. Todo país que tiver regime militar durante esse período aqui na América Latina vai ter aí a prática da tortura. Né? Então, a gente vai ter uma série de exceções do Estado. As pessoas vão perder o direito de ir e vir, as pessoas vão perder o direito da liberdade de expressão. Né? Então, ele é marcado por diversas exceções por parte do Estado. O AI-5, o Ato Institucional número 5, ele marca o quê? O recrudescimento. Se a ditadura já era dura, né, já era algo bizarro, o AI-5 vai deixar mais bizarro ainda. É o momento do recrudescimento, em que os censores, né, a repressão se torna mais intensa. E é também nesse contexto que a gente tem o chamado milagre econômico ou milagre brasileiro. O que é isso? Né? A economia brasileira vai crescer como nunca tinha crescido na história. Mas esse crescimento é um crescimento falso. Né? A gente vai ter aí muita grana entrando no Brasil, mas essa grana ela não vai ser dividida, né? Ela vai permanecer concentrada. O milagre brasileiro ele vai estar ali associado ao mercado internacional. E no ano de 1973, a gente tem a crise do petróleo, envolvendo lá o conflito árabe-israelense, em que a produção do petróleo, caras resolvem, por exemplo, não vender petróleo para os países ocidentais. Resultado, a economia do Ocidente entra em crise. E aí se mostra a verdadeira face do milagre brasileiro. O rico ficou muito mais rico e o pobre muito mais pobre. Por quê? O milagre brasileiro ele era pautado basicamente em crédito. As pessoas poderiam comprar ali seus produtos, poderiam comprar seus bens, mas através do crédito. A partir do momento em que se instaura uma crise, as pessoas, por exemplo, o pobre que comprava as coisas parceladas vai ter dificuldade de pagar essas parcelas, até mesmo por conta dos juros que vão incidir sobre elas. Então, o milagre brasileiro ele vai ser o causador direto da década de 80, aqui no Brasil, que também é chamado de década perdida, da hiperinflação, do desemprego, né, da moeda desvalorizada. Tudo isso foi por conta do milagre brasileiro que os militares, né, do modelo econômico que os militares vão adotar a partir do ano de 73. Né? O 73, na verdade, o milagre acaba. Ele dura mais ou menos de 1968 a 1973, depois o Brasil entra em crise e recessão total. Beleza? O ano de 73 também é o ano que o Brasil ganha a Copa do México, né? E os militares vão utilizar esse fato como algo que só foi possível graças ao regime militar. Começa uma campanha ufanista, ou seja, um nacionalismo extremamente exaltado contra aqueles que eram a oposição à ditadura militar, né? O slogan Brasil ame-o ou deixe-o, vai ser ecoado aí pela população, né, pelos meios de comunicação. Obviamente, também a censura, né, na ditadura, né? A gente não pode escrever contra, a gente não pode transmitir um programa de rádio ou de televisão contra os interesses da ditadura dos militares, porque tudo precisa passar pelos censores. Então, assim, a maior parte da população brasileira, por exemplo, não sabia que estava correndo uma guerrilha, um massacre no norte do país. Né? Então, assim, a comunicação era muito, muito ruim. Tá? O governo Geisel, né? A gente tem aí a distensão da ditadura militar, né? a volta de exilados, né? Uma tentativa de reabertura política do país, só que nesse mesmo contexto ocorre a morte do jornalista Vladimir Herzog. Né? O Herzog ele foi intimado a depor
num órgão chamado DOI-CODE, né? DOI-CODE não, desculpa, no DOPS. Né? Ele vai ser intimado a prestar esclarecimentos e ele, por conta própria, ele vai. Né? Ele vai por conta, assim, ninguém o conduziu, ele foi porque ele foi intimado. E depois de algum tempo aparece o Exorgue morto e os militares falaram que ele tinha sido enforcado. Mas aí o laudo comprova, né, que ele tinha se suicidado. Mas o laudo comprova que não foi suicídio. Né? Até mesmo com a foto que circulou, que era impossível o Exorgue conseguir se enforcar àquela altura. Então, assim, os militares eles mataram o Exorgue. Né? Hoje a gente é sabido disso, né? Mas os militares negaram isso enquanto puderam. Né? E com a volta dessa galera que estava exilada, começa uma série de manifestações contra o regime militar. Né? Começa aí uma série de manifestações no ABC Paulista, onde um metalúrgico, que vai ser conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, começa a ganhar destaque entre as classes populares. Né? A gente tem a volta aí do pluripartidarismo, só que com uma jogada dos militares que todo partido que fosse surgir teria que ter o P no nome. Dessa forma, a Arena, que era o partido dos militares, que já estava desgastada, mudou de nome. Né? Colocou o P, agora não me falha a memória, mas eu acho que virou PDS, agora eu não lembro. Né? Mas aí começam a surgir diversos partidos, como, por exemplo, o PDT, o PSDB, o partido de oposição, que era o MDB, que o partido de oposição, que era o MDB, ele coloca um P no nome e vira PMDB. E a Arena, de fato, virou PDS. Então, a afirmação está correta. Né? Então, dessa forma, como a Arena estava zoada, os nomes já estavam gastos, né? A pessoa não confiava, não sabia o que representava, mudou o nome, virou PDS, e aí a gente tem a pulverização de partidos no Brasil. E nesse contexto também surge o PT, Partido dos Trabalhadores, que tem uma diferença dos outros partidos. Né? O PT, na sua origem, ele tem uma base trabalhadora, então ele surge do movimento sindical, ele surge do movimento grevista, diferente dos outros partidos. Tá? O Leonel Brizola, que era um varguista convicto, ele não consegue ficar com a sigla PTB, e aí ele funda o PDT, né, o partido que tem até hoje. Beleza? E a gente tem, então, um processo de reabertura política. O João Figueiredo foi o último presidente. No governo dele tem a chamada Lei da Anistia, que faz o seguinte: a Lei da Anistia vai perdoar os crimes cometidos pelos agentes da ditadura e também os crimes que eram cometidos por aqueles que eram contra a ditadura militar. Ou seja, as pessoas que torturaram, as pessoas que mataram na ditadura, né, em nome do governo, tiveram seus crimes absolvidos. Né? Então, a Lei da Anistia do Brasil é uma lei meio controversa. Tá? A gente vai ter a primeira eleição em 1985. Envolvendo a primeira eleição, a gente tem a manifestação por direta e já, que não vai ser atendida, né? Mesmo tendo aí uma grande manifestação no Brasil inteiro pedindo eleições diretas, a primeira eleição presidencial ela vai ser feita por um colégio eleitoral. A população só vai participar das eleições a partir do ano de 1988, beleza? Vamos aqui falar rapidinho da descolonização da África e da Ásia. Né? A gente tem aí, após a Segunda Guerra Mundial, após a década de 50, no contexto da Guerra Fria, o processo de emancipação política de antigas colônias da Europa. Né? Lembrando, o Brasil se torna independente em 1822, de Portugal. E, por exemplo, a boa parte das colônias portuguesas na África vão se tornar independentes depois de 1950. Aqui a gente está falando de Cabo Verde, Angola, Moçambique, né, e diversas outras, de outras colônias, de outras metrópoles, como, por exemplo, a Argélia, que era da França, né, o sul da África, que era a posição inglesa.
Então, assim, tem todo o processo de emancipação pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, né, em que Estados Unidos e União Soviética procuram novas áreas de influência. E é nesse contexto, né, que o primeiro mundo era chamado dos países capitalistas, o segundo mundo era os países socialistas, é que surge o contexto de um termo chamado de terceiro mundo, na Conferência de Bandung, né, em que esses países de independência tardia se reúnem para achar uma alternativa de não alinhamento entre o socialismo e o capitalismo. Uma terceira via política e econômica, que aí surge o terceiro mundo. Lembrando que os países da América do Sul, a América Latina, não participaram da Conferência de Bandung, porque basicamente todos já estavam envolvidos dentro da óptica do capitalismo, né? Então a gente tem aí os movimentos independentes, como eu falei, da Índia, Vietnã, Angola, Argélia, né? São todos movimentos que vão surgir aí pós-década de 50. Mas de uma maneira ou de outra, os Estados Unidos e a União Soviética vão se fazer presente, por exemplo, no caso do Vietnã, né? O Vietnã era uma colônia francesa, depois ele é dividido com a parte norte, recebendo grande influência da União Soviética, através aí do Ho Chi Minh, e a gente tem a parte sul, que vai ser englobada pelos Estados Unidos, e começa uma guerra civil gigantesca. Angola também tem a guerra civil. A Argélia vai rolar uma guerra civil. Então, o único que se destaca aqui pela grande diferença é a Índia, porque através daí do Mahatma Gandhi, vai conseguir a sua independência por meios pacíficos, através de boicote, através de vários atos que Gandhi vai fazer aí no processo de emancipação da Índia. Beleza, gente? Por hoje a gente fica por aqui. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e até semana que vem.